Paz e graça, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui eu novamente para falar para vocês do amor do Pai em nossos corações. E hoje eu resolvi pregar um tema que fala sobre o maior best-seller de todos os tempos. O livro mais vendido e o livro mais lido no mundo inteiro. Eu vou falar hoje para vocês da Bíblia, a palavra de Deus impressa. O nome Bíblia significa uma coleção de livros ou uma biblioteca. A Bíblia, ela é contida em duas partes: Velho Testamento antes de Cristo e o Novo Testamento depois de Cristo. Certo? Eu vou falar então isso para vocês, como que a Bíblia ela relata a história, do mundo e o seu final. Tudo está contido na Bíblia. A criação, a queda, a redenção, a morte de Cristo na cruz do Calvário pela redenção e purificação dos nossos pecados. A Bíblia ensina como um pai corrigir um filho, como um filho tratar o pai. A Bíblia é o manual de regras e instruções para a minha e para a sua sobrevivência. O Antigo Testamento ele é datado a 300 anos antes de Cristo e ele trata do começo do mundo, de Adão e Eva, como o pecado entrou no mundo, o casal foram expulsos depois da queda, O Novo Testamento, ele trata da redenção da humanidade realizada pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. E termina com o livro Revelação, que é o livro do Apocalipse. Ali, então, é o finalzinho da Bíblia, que vem falando sobre a história final deste mundo. Ok? A Bíblia ela tem um conjunto, então, de 66 livros e foi escrito entre 1500 e 1400 antes de Cristo, o Velho Testamento, e o Novo Testamento 100 anos depois de Cristo. A Bíblia, então, ela é dividida, como eu disse no começo, em duas partes: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento ele tem 39 livros. E o Novo Testamento ele tem 27 livros, tá? A Bíblia ela é universal, ela é a mesma, Em todas as línguas, ela foi escrita em hebraico e aramaico, E tem a Santa Bíblia Católica, que ela é um pouco diferente, que ela tem 6 livros a mais. Mas os restantes é totalmente iguais no mundo inteiro. Como eu disse, a Bíblia é a mais vendida e é a mais lida no mundo inteiro. Então, como eu disse, o Velho Testamento ele data de 1400 a 1500 a.C. O Novo Testamento, 100 anos após Cristo, tá? Antes e depois. E como eu disse, o Velho Testamento ele contém 39 livros. Os primeiros 5 livros chamam-se de Pentateucos, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Aí ele tem 12 livros históricos, 5 livros poéticos e tem 17 livros proféticos, que trata dos profetas. 5 livros trata dos profetas maiores e o restante dos livros, que são mais 12, trata dos profetas menores, ok? Os profetas maiores são Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel e Lamentações, escrita por Salomão. Mas a gente não vai falar tudo, porque senão depois vai ficar uma coisa cansativa e meia enfada, Enfadoado de ouvir. Então vocês procurem na Bíblia de vocês, conforme eu vou relatando aqui, vocês procuram lá saber, estudando, viu, meus irmãos? É estudando
que se aprende. Eu não sei tudo, estudo a Bíblia há muito e muito tempo, mas se eu falar para vocês que eu sei tudo sobre a Bíblia, eu estarei mentindo. Porque é assim, cada vez que você estuda uma passagem bíblica, aí você acaba aprendendo muito, né? O Novo Testamento, ele data de 27 livros, né? Os principais evangelhos, os primeiros 4 são chamados de 4 evangelhos, que é o livro de Mateus, o livro de Marcos, Lucas e o livro de João. E aí ele tem um livro histórico, que foi escrito por Lucas, que é o livro Atos dos Apóstolos, né? E aí, então, depois eles têm os livros que são chamados cartas, né? As cartas de Paulo, assim por diante, de outros apóstolos também. E o apóstolo Paulo é o apóstolo que mais escreveu. Ele escreveu cerca de 14 a 15 livros, né? E falando nisso, ele era um homem que ele era incrédulo, ele era perseguidor do povo de Deus, mas não tem coração que resista o toque do Espírito Santo. Claro, quando você deixa. E Paulo, ele deixou que o Espírito Santo tomasse posse do seu coração, ele se converteu a Deus ali na estrada de Damasco, certo? Então, ele é um dos maiores autores bíblicos, com 14, se não me engano, 14 ou 15 livros que ele escreveu, certo? E aí teve outros livros de outros autores também, como Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 3 João, Judas, né? E a Bíblia, ela foi escrita por mais ou menos 40 autores, num período de 1.600 anos. E a gente também, no mundo inteiro, comemora o dia da Bíblia, do livro sagrado. É sempre comemorado no segundo domingo de dezembro. Então, no segundo domingo de dezembro, comemoramos o dia da Bíblia, ou seja, o dia da palavra de Deus. O dia da palavra de Deus é todos os dias, mas aí marcaram essa data comemorativa, o segundo domingo de dezembro, como dia da Bíblia. Veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de instrução, é o nosso manual de sobrevivência. Aqui ela nos ensina que Deus é amor, Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é a verdade, Deus é a luz do mundo. Tudo isso a Bíblia nos ensina, tá? Veja bem, e ela diz assim, ó, a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra na alma, juntas e medulas. Eu quero ler aqui para vocês, gostaria que vocês pudessem acompanhar comigo, o livro de Hebreus. Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia, quase perto de Apocalipse. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, juntas, medulas, e é apta para discernir pensamentos e os propósitos do coração. Que coisa linda, né? A palavra de Deus, ela é útil, muito útil na nossa vida. É através dela que a gente segue os passos de Jesus até a Canaã celestial. Você aí que está me assistindo agora nesse momento, você quer seguir as pegadas de Jesus? Siga as pegadas de Jesus através do estudo da palavra de Deus. Que um dia você chegará lá onde ele está agora, no trono, lá no céu, sentado à direita de seu Pai. E a palavra de Deus, ela é íntegra, ela é incondicional, ela é livre para todas as pessoas que têm o anseio. Muitas pessoas, eu já ouvi de muitas pessoas que é muito difícil estudar a Bíblia, que ela tem coisas que a gente não consegue entender. Então, se você não consegue entender alguma coisa, hoje o mundo está mais fácil, hoje o mundo está mais prático. Entra na internet, procura lá no Google ou qualquer outra
plataforma digital que você goste, as traduções daquilo que você não entende. Ou procure alguém que estuda a Bíblia para explicar para você, mas não fique com dúvida. Você não pode ter dúvida no seu coração, nem eu, a respeito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é simples, ela é útil para a correção, para todos os tipos de ensinamentos que são proveitosos para a minha e para a sua vida. Acompanhe comigo agora, aí na sua Bíblia, no seu smartphone, da maneira como você está nos assistindo agora, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Está lá no Novo Testamento, ok? E começa dizendo assim o verso 16: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o verso 16, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então veja bem, não é lindo isso? E tem um salmo que eu gosto muito, 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 muito. É um salmo muito conhecido. É o Salmo 119, versículo 105. E diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos repetir? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como eu disse no começo, Deus é luz. Tá? Nele não há trevas. Não há trevas que resista à luz de Deus. A palavra de Deus é eterna, porque Deus é eterno. Ela é justa, porque Deus é justo. Ela é amor, porque o próprio Deus é amor. Deus é vida e nos dá a vida, mas quer que nós entregamos a nossa vida a Ele para que tenhamos também a vida eterna. Deus é a luz do mundo, né? Como eu já disse, Deus é o caminho, a verdade e a vida, ok? E a sua palavra, ela é fiel e permanece para sempre, para sempre. Gostaria agora que vocês fossem para o Velho Testamento, no livro de Isaías. Isaías capítulo 40, verso 8, diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Deus não muda a sua palavra. Ele muda sim. Tem pessoas que dizem assim, Deus não muda. A palavra dele, de maneira nenhuma, ele muda. Mas ele muda o conceito dele através daquilo que nós estamos vivendo. Se hoje eu estou no mundo, Deus é um Deus de amor. Se você está no mundo, ele enviou seu filho para morrer para você, por mim, pelo mundo inteiro, para que possamos ser salvos. E quero dizer para você que Jesus te ama, do jeito que você está. Se você está nas drogas, no álcool, se você está numa prisão, se você está fazendo coisas ilícitas perante a lei dos homens ou perante a lei de Deus, Ele te ama. Mas Ele não aprova aquilo que você faz, ok? Deus ama o pecador, mas Ele condena o pecado, ok? E a partir do momento que o pecador entregar a vida a Ele, ele muda, então, de conceito, de ideias, mas não muda a palavra, tá bom? Agora vamos para o Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Mateus, capítulo 24, verso 35, diz assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então ele diz assim, ó, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Veja bem, quando Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e teve fome. E aí o inimigo chega para tentá-lo, certo? Na cabeça dele, ele falou, ele está sem comer, ele está fraco, jejuando 40 dias e agora eu derrubo ele. Aí o tentador chega até Jesus
E em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus fala para ele: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, se vocês forem ler o capítulo 4 de Mateus, vocês vão ver que Satanás também é conhecedor da palavra de Deus. Ele estava lá no céu. Lúcifer é o nome que significa anjo de luz. Então ele também conhece a palavra de Deus. Ele foi expulso. Ele e uma terça parte dos anjos. Porque eles queriam ser maior que Deus, queriam ser Deus. Então ele foi expulso para essa terra. Temos que crer e confiar plenamente na palavra de Deus. Temos que entregar as nossas vidas nas mãos do Pai, tá? E temos que deixar que Deus direcione o meu e o seu caminho, seus caminhos. Porque é assim, nós como seres humanos, nós fazemos planos na nossa vida, planos para o futuro. E isso é normal na minha vida e na vida de vocês. Mas quem dá o veredito final, ou seja, a palavra final, é Deus. Gostaria que vocês acompanhassem comigo aí nas suas Bíblias, nas suas plataformas digitais, na maneira em que vocês estão. O São João, capítulo 7, verso 38, diz assim: quem crer em mim, Jesus dizendo, como diz a Escritura, como diz a palavra de Deus, né, a Bíblia, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, ó, veja bem, eu vou repetir. Jesus dizendo, quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, como diz a palavra de Deus, do seu interior fluirão rios de água viva. Certo? E Jesus diz ainda também, né, lá em João 5,39, diz assim, ó, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, né? Então, o apóstolo João escreveu lá em João 5,39, que é para nós examinarmos a palavra de Deus, porque julgais ter nelas a vida eterna. E Jesus disse assim, são elas mesmas que testificam de mim. Não é lindo isso? São elas mesmas que testificam de mim. Então vamos examinar a palavra de Deus para que possamos viver uma vida em comunhão com o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas veja bem, meus irmãos, eu tenho conversado ao longo do tempo com muitas pessoas. E tem muitas pessoas que são ignorantes, já vem lá dos antepassados com essa cabeça que é difícil de entrar qualquer coisa. E elas dizem assim, já conversei com pessoas muito ignorantes, olha, a Bíblia foi escrita pela mão do homem, e lá ele escreveu o que ele quis. Sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu falo para essas pessoas assim, olha, a própria Bíblia, ela responde para vocês. Eu gostaria que vocês fossem até 2 Pedro, capítulo 2, perdão, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler para vocês o verso 21, aliás, o verso 20 primeiro, né, após o 21. O 20 diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, quer dizer, vem de uma pessoa particular, que não estava em comunhão com Deus. Aí o verso 21, preste bem atenção no que eu vou ler aqui, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, certo? Quem está falando aqui é Jesus. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então veja bem,
como eu disse aqui no começo, a Bíblia ela foi escrita por mais ou menos 40 autores, em cerca de 1.600 anos, e depois, no Novo Testamento, mais 100 anos. Quer dizer, Moisés escreveu Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. João escreveu João, 1 João, 2 João, 3 João, e escreveu Apocalipse, o último livro da Bíblia. João e Moisés não se conheceram, mas se você for examinar as escrituras, tudo que Moisés fala lá no primeiro livro, no último livro está relatando também, certo? Sobre o pecado. O pecado começou lá no livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. O pecado começou lá no Éden, certo? E o livro de Apocalipse, ele fala da redenção de Cristo Jesus, né? Tanto para as pessoas que estão vivas, como a morte, como aqueles que já morreram. Eles vão ser julgados de acordo com as obras que praticaram aqui nesse mundo. Muitos serão selados para a vida eterna e outros serão selados para a morte eterna. Então veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é pura e eficaz, como uma espada de 2 gumes que penetra a alma, juntas e medulas. E nós temos que acreditar nisso. Enquanto há vida, há esperança de salvação. Até seu último fôlego de vida, há esperança para a salvação. Basta você crer e entregar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. E você não vai se arrepender. Se nós morrermos antes da volta de Cristo, nós já estamos selados. Ou morremos para a vida eterna, ou morremos para a morte eterna. Vamos morrer, então, pela vida eterna. E se nós estivermos vivos aqui, quando Jesus voltar, subiremos com Ele na glória. Então é isso que eu queria trazer para vocês, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é pura, eficaz, ela é luz, ela é vida, ela é amor, ela é a justiça. E vamos dizer o seguinte, que Deus ele é amor. Ele é amor? Deus é amor. Mas também ele é fogo consumidor. Não brinque com Deus. Não zombe de Deus. Ok? Então eu gostaria agora que vocês fechassem seus olhos da maneira que você está e vamos agradecer a Deus por essa mensagem de hoje. Querido, eterno e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para que nós falamos, né, da Sua palavra, a Santa Bíblia. A Sua palavra em páginas escritas, que traz todos os dias, todos os segundos da minha vida, conforto para o meu coração. E eu pediria a Ti, meu grande Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor derramasse as Suas bênçãos, o Seu Santo e Bom Espírito na vida de todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E essas pessoas comecem a estudar a Sua palavra, porque a Sua palavra ela é eterna e é ela que conduz à salvação. Pai amado, que não fique nenhuma dúvida na vida, na mente de cada pessoa que está nos assistindo. Que o Senhor possa estar conosco, guiando os nossos passos até a Canaã celestial. Eu sei que depende de nós, porque é o livre-arbítrio. Mas, Pai, aconteça o que acontecer na minha vida, jamais deixarei de seguir as Suas pegadas até a Canaã celestial. Tudo isso eu lhe agradeço em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém.